Boa noite, sejam todos bem-vindos para mais uma live, essa live que a gente fala ao live, né, que a gente traz aqui muito conteúdo. Estamos aí no dia, na 22ª live já, então estamos aqui há 22 semanas, trazendo muito conteúdo, né, a gente passou aí pela imersão, que foram 3 dias, que a gente começou na semana passada, que foi sexta, sábado e domingo. Então foi muito importante a gente fazer essa imersão e eu já quero deixar aqui o meu agradecimento a todos aqueles que participaram dessa imersão e sentiram o que é um pouquinho entrar nesse mercado do livro, da escrita, também entender a importância de escrever. Boa noite, Elis, seja bem-vinda. E aí, eu queria agradecer muito vocês que participaram, que engajaram, todas as pessoas que entraram em contato comigo, deixaram suas mensagens, foi muito importante. Espero que vocês tenham aproveitado bastante aí, tá bom, dessa imersão Caminhos na Escrita de Livros. E hoje nós trazemos um tema aqui super interessante, inclusive já peço para que você que estiver aqui na live e também depois no gravado, compartilhe com o máximo de pessoas que puder, porque nós vamos falar sobre profissões aqui na escrita. Então, como fazer da escrita uma profissão, tá? Então eu vou compartilhar com o máximo de pessoas que eu puder aqui também, para que a gente consiga alcançar aí um número verdadeiramente aí de pessoas que querem escrever seus livros, pessoas que realmente querem entender esse mercado da escrita e trazer realmente para a sua realidade, que é tornar em uma profissão, realmente uma ocupação que a pessoa vai ter aí a partir da escrita. Ah, mas então eu vou começar a escrever e é só porque eu gosto ou tal. Não, você pode sim fazer isso da sua profissão, você pode fazer sim o seu negócio, a sua empresa rodar com base na escrita. Então é muito importante que a gente esteja alinhado aí a isso, entender realmente o significado das coisas. E hoje eu quero trazer para vocês aqui, são 7 profissões, tá? Inclusive eu vou explicar uma a uma, dando também alguns exemplos aí para que vocês consigam realmente participar bastante e entender, né, como é importante escrever e que escrever é de fato uma arte para nós. Estou enviando aqui para mais algumas pessoas. Pronto. Então sejam todos bem-vindos, vocês que estão aqui. Então eu já vou colocar aqui também no comentário aqui o nosso assunto de hoje, para que quem chegue já entenda, né, que a gente está falando aqui. E vou fixar aí o comentário. Bom, vamos lá. Então, como fazer realmente da escrita aí uma profissão, né? O que eu posso fazer nesse campo? Como que eu posso atuar? Então, antes de mais nada, eu quero falar assim para vocês que, de fato, escrever é uma arte. Realmente nós somos artistas, porque realmente a escrita está ligada nesse campo das artes. Porque é uma coisa que realmente você usa aí com a sua inspiração, você ocupa o seu tempo e você transforma também numa profissão, tá? Então, realmente é um talento, tá? Pode até se dizer que é um dom, sim, com certeza, porque tem pessoas que não gostam tanto de escrever, mas gostam de ler. E também tem aquelas que não gostam de nenhum dos dois, mas daí elas gostam de ouvir, aí elas optam por um audiobook e aí facilita a vida. Então, ao mesmo tempo, elas estão aprendendo. Então, não deixe de aprender só porque não gosta de ler e muito menos de escrever, tá bom? Então, o que ela vai fazer? Ela vai se ocupar de fato da escrita e é aquilo que ela vai entrar na questão da comunicação. E a escrita, realmente, por ser uma arte, ela se comunica. Boa noite, Damari, seja bem-vinda, querida. E ela vai se comunicar, então, através da escrita, através dos seus textos, da sua linguagem verbal, né? Aquilo que você fala, aquilo que você vai transmitir aí na escrita. Tudo é muito importante. Então, realmente hoje eu quero falar também dessa questão, focalizar um pouquinho aqui já de começo no escritor, que é uma das profissões, inclusive, que você está ligado aí com a escrita, tá bom? Então, assim, aquilo que está dentro do seu coração, você tira, extrai, transforma nos textos, nas suas reflexões, nos seus pensamentos e se transforma em livros. Consequentemente, esses livros se transformam em outros produtos, né, que ele pode ser aí palestras, pode ser uma imersão, pode ser várias outras coisas que você vai desenvolver, treinamentos. Então, assim, não para no livro, porque o livro é realmente um começo, né? Apenas você só deu o start aí nesse seu campo da escrita e aí você pode desenvolver muitas outras coisas. Então, como eu falei do treinamento, né? Dependendo do que você falou do seu livro, se for, por exemplo, um desenvolvimento pessoal, realmente você pode pegar em cada capítulo aí uma imersão, algo mais aprofundado. Dali do seu livro pode sair outros livros, por que não?
Então é muito importante. Então essa profissão realmente do escritor é realmente dedicação. Precisa realmente ter um tempinho ali para leitura, né, que é muito importante, e escrever. Porque quando você escreve, você se percebe, você se conhece, e aí é o ponto que você consegue entender qual é o campo que eu quero atuar de verdade. Ah, eu gosto de fazer transcrição. Não, eu já gosto realmente de só escrever o meu livro, não gosto, por exemplo, de ficar aí pegando áudios aí e realmente transformando em texto, mas você gosta de tirar, extrair aquilo que está dentro de você, então vai depender muito, tá bom? E aí realmente, como eu falei, essa pessoa que é o escritor, ele é um profissional, ele vai se dedicar muito aí, e ele usa essa matéria-prima, né, que são realmente os textos, a língua portuguesa e também essa inspiração e junto com a criatividade, porque a criatividade ela acompanha o escritor. Assim que ele começa a desenvolver a sua escrita, é o ponto que ele começa a ter muita criatividade. Não só naqueles momentos que você tem contato com a água ou com a natureza, que é o natural, né, que você realmente tem aí muitas inspirações. Mas se você pegar uma caneta e encontrar com um papel, muita coisa sai ali e você transforma muitas coisas através daquela sua atitude, da sua ação. E aí você desenvolve livros e tudo mais. Então aqui a gente vai explanar um pouquinho de cada uma delas, tá? Então assim, o escritor realmente ele produz a arte, né? Ele é reconhecido por também produzir os seus conteúdos. Assim, que nem você, por exemplo, que está aqui nessa live, você que vai assistir no gravado, se você está aqui no Instagram, você escreve todos os dias, você faz aí a sua postagem diária, você é um escritor. Mesmo sem você querer, automaticamente você acaba tendo que produzir conteúdos. E nesse campo você acaba até fazendo artes, olha como está ligado, você faz aquela arte que é a sua postagem para você escrever alguma coisinha, então você faz uma ancoragem naquilo que você está escrevendo. O que isso significa? Que você está não só comunicando no texto, né, que é a parte que a pessoa também vai ler, mas também trazendo uma imagem, trazendo assim uma alusão àquilo que você escreveu. Então isso ajuda o leitor a entender melhor o que é que você quis transmitir naquela fala, naquela sua reflexão, naquele seu pensamento. Então é muito importante que você tenha esse conhecimento, que o escritor realmente ele constrói os textos, ele constrói conteúdo e, detalhe, ele precisa ter um repertório, porque se ele está escrevendo e ele está lendo, ele já está assumindo esse repertório que vai conduzi-lo a uma escrita melhor, porque a tendência é você escrever cada vez melhor, é você não colocar a sua vírgula fora do lugar, é você pontuar os seus textos no momento certo, é você realmente entender e perceber, sentir a escrita. É assim que eu tenho feito muito. E aqui no Instagram, ou quando eu faço os meus roteirinhos, então eu sinto a escrita, porque ela realmente transforma, porque ela sai de dentro, ela se materializa e realmente assume outras posições, que pode ser tanto o seu coração mesmo, ou o coração de outra pessoa. Então assim, é muito profundo. Escrever realmente algo assim que é uma paixão para muitas pessoas. Eu inclusive já escrevia muito, demorei a entender que esse era realmente o campo que eu deveria atuar, algo que ardia no meu coração, e hoje eu faço com muito prazer as aulas, trago conteúdos aqui realmente relevantes para que vá ajudar você aí em cada processo que você venha passar e também nessa sua trajetória de descobrir o que é realmente que você quer assumir na escrita, porque escrever é uma coisa, mas o que você quer fazer com a sua escrita? Até que ponto você quer ir? Quem você quer alcançar? Onde você quer estar escrevendo? E é isso que a gente vai falar aqui hoje. Até vou compartilhar mais um pouco essa live. Peço para que você que está aqui também compartilhe, envie para o máximo de pessoas, porque às vezes a gente envia a primeira vez e a pessoa não está com o celular. Na segunda vez que você já encaminha, a pessoa às vezes pode ser que ela veja, então é o momento que ela vai entrar e participar da nossa live, tá bom? Então eu vou enviar mais uma vez aqui, é muito importante que a gente tenha essa ação, tá bom? Compartilhando. Beleza, então vamos começar aí no... e também detalhe, né? Porque o escritor ele vai escolher alguns gêneros. Isso eu não vou falar hoje, porque vai ficar muito extensa a aula. Eu pretendo falar, inclusive, numa aula específica só disso, né? Por exemplo, eu vou trazer aqui, explicar um pouquinho de cada tipo de gênero, né? Romance, contos, poemas, crônicas e prosas. Então eu vou trazer numa live só isso, pra gente poder ficar realmente mergulhar nesse campo dos gêneros literários, tá bom?
E aí vamos começar então nas profissões. Bom, a primeira profissão aí, que realmente todas elas, são 7 profissões que eu vou trazer aqui hoje, tá? Que você tem essa condição de fazer com a escrita. Então todas elas necessitam de escrita e leitura, tá? Então para você se identificar, você tem que estar fazendo essas duas coisas, escrevendo e lendo. Ou seja, se você já está aqui no Instagram, você já é um escritor, já é um passo. E agora, o que você realmente escreve e o que você lê? Isso vai impactar totalmente na sua direção do seu profissional, da sua atuação aqui, tá bom? Tanto no digital quanto no físico também, tá? Então a gente vai detalhar aí. Bom, a primeira profissão que a gente pode falar aqui é o editor. E o que esse editor faz? Eu vou falar várias coisinhas aqui e a gente vai dando uns exemplos para facilitar a nossa vida, tá bom? Ele elabora cronogramas, ele faz também essa produção, né? Esses cronogramas é para produzir realmente os conteúdos, desenvolve planilhas, tá? Relatórios, ele é o editor. E também aqui a gente encaixa o revisor de textos, que ele tá também no editor, tá bom? E o que ele vai fazer assim com essa profissão dele? Onde é que ele pode trabalhar? Ele pode trabalhar em jornais, revistas, TVs e sites e blogs também, tá? Então olha como é importante, né? O editor, a gente já começa falando dele assim, que o revisor está dentro do editor, tá? Então ele faz todas essas coisas. Aqui a gente pode dizer que ele é aquele que programa, aquele que faz o planejamento ali, como a gente falou de planilhas, de cronogramas, então ele faz toda essa parte de produção mesmo, é como se fosse os bastidores, né? Tá? Então o editor é muito importante também e todos eles, como eu falei, precisam realmente ler e escrever para entender que está nessa posição. Eu sou editor, né? Eu, por exemplo, eu faço também revisão, então eu também tô aqui encaixando aqui no editor e também faço as minhas produções de conteúdo, tá? Então aqui, como eu falei, você pode participar e realmente colocar o seu artigo, a sua produção aí nos jornais, na TV, na revista, tá bom? Ou seja, então significa que todas as pessoas, todos esses canais de TV, revistas, têm um editor por trás? Sim, todos eles têm, tá bom? Então é praticamente obrigatório, é a primeira profissão que a gente pode falar aqui pra vocês. Aí a gente vai para o segundo, que eu já relatei um pouquinho aí no começo, falando sobre o escritor, que é a segunda profissão que você vai desenvolver aí, tá? Então é aquela pessoa que tem habilidades aí, tá? Com as palavras, é aquele que realmente vai colocar a arte em prática, porque escrever é uma arte, tá? Até no final da live eu vou falar uma frase aí do meu livro que está falando nesse sentido, que escrever é uma arte, tá? E aí o que acontece? O escritor, ele precisa ser criativo, ele precisa realmente usar de estratégias e sempre estar aí inovando, né? É realmente ter esse sensor criativo aguçado para poder identificar as coisas, para poder realmente desenvolver histórias aí que realmente sejam interessantes para o leitor. Porque senão ele vai começar a ler o livro, né, o leitor, e vai desinteressar pela leitura muito rápido. Então é preciso que você tenha essa habilidade de colocar as histórias no seu livro e fazer com que o leitor fixe o olhar ali dentro e vá até o final. Ele não abandone o seu livro, né? Como o pessoal fala, né? Quando você vai fazer uma compra e você abandona o carrinho, né? Você viu ali que estava um valor um pouco alto, tá? Não, deixa quieto. E você abandonou o carrinho. Então você tem que ter realmente essa linguagem acessível para o leitor, para que ele não abandone o seu livro. Pode ser que ele venha todo animado querendo fazer a leitura, mas se porventura ele chegar lá e ver que tá uma leitura muito maçante, muito densa, cansativa, tá doendo a cabeça, ele vai desanimar e vai desistir e vai ler só um pedacinho. E ninguém nunca vai saber o que está naquele livro, tá bom? A não ser que alguém venha depois mais pra frente aí e faça realmente aí um audiobook aí, por exemplo, do seu livro. E aí realmente vai levar pra longe, né? E aí o seu livro vai ser realmente lido, né? Boa noite, Alice, querida, seja bem-vinda. Então o escritor é aquele que tem realmente as habilidades com as palavras e sabe conduzir aí uma história a ponto do leitor chegar até o final lendo, né? Realmente que é uma das preocupações, inclusive, aí do leitor, do escritor, né? Que o leitor leia até o final, tá bom? E ele também pode ser um especialista em algum assunto. Por exemplo, você pegar aqui, a gente começar a falar aqui
Ah, eu sou especialista em uma profissão, por exemplo, uma administração. Ah, eu sou especialista em desenvolvimento pessoal. Então, alguma técnica, então você pode ser também o escritor especialista em algum assunto, e daí no caso você vai compartilhar nos livros aquilo que você sabe, tá bom? Então tudo isso envolve dentro do escritor. E o que ele pode fazer? Ele pode escrever livros, mas além de escrever livros, o escritor, tá? Que eu tô falando da profissão aqui, ele também pode fazer peças teatrais, novelas, filmes, olha só, quanta coisa, né? Textos aí para jornais, para revistas e também blogs. Então significa que todos os jornais têm um escritor? Sim, todos eles têm. Então significa que os teatros, quando acontecem, né, as peças, tem um escritor por trás? Sim, tem, entendeu? Então, como a gente já falou da primeira profissão aí, que é o editor, que é aquele que realmente faz todo um cronograma, desenvolve planilhas, faz toda a produção aí e também a revisão de texto, o escritor ele está nesse campo, que ele vai realmente escrever os livros, ele vai realmente entrar a fundo, né? Porque não são todos que escrevem livros, né? Então, quando você escreve, você já é um escritor, tá bom? E aí, detalhando bem, né? Agora a gente vai para a terceira profissão. Essa, inclusive, é uma das profissões, assim, mais recentes, né? Pouco conhecida, mas que agora está ganhando força no mercado da escrita, no mercado dos livros, aqui também no mercado digital, tá bom? Que é o copywriter, né? Aquele que realmente escreve também. O foco dele, na verdade, é a publicidade e o marketing. Então, o foco dele é nisso, né? Você pode ver que sempre vai ter uma empresa que vai ter a gente fala copy, né? Vai ter um copywriter que faz a copy, que tem aquelas cartas de venda, aquelas cartas persuasivas, ou seja, que tem ali um gatilho mental, algo que você vai ler e vai impactar. Então é interessante, o copy, por exemplo, se ele desenvolve vários títulos de livros, aquele título vai atrair o leitor para comprar. Então significa que se você colocar um título que não seja nem um pouco atrativo, o leitor não vai ter interesse em comprar. Então você tem que ser muito assim estratégico, que é essa parte do copywriter, para realmente chamar a atenção do seu leitor e conquistá-lo já na capa, sem precisar ele entrar no miolo do livro, que é aquela parte da sua mensagem, tá bom? Então ele destina realmente também a aumentar aí o reconhecimento ou marca de um produto, tá? Então ele leva esse conhecimento através da escrita. Vocês já repararam aquelas empresas que tem, por exemplo, aquele slogan, né? Que é aquela frase, muitas vezes, que é aquela frase de impacto ali, que realmente traduz o que aquela empresa faz. Então ele também tem essa tendência, ele faz isso, que é essa frase persuasiva e que realmente convence a gente aí em alguma parte. Aí a gente vai, eu vou querer esse produto, eu vou querer realmente ter comigo algo por conta dessa frase de impacto, tá? Então, ele também está ligado com a questão de vendas, porque marketing realmente é aí uma ferramenta para se fazer as vendas. Então, e aí ele utiliza de gatilhos mentais. Inclusive esses gatilhos, nós já falamos aqui numa das minhas lives, se eu não me engano, aí a live do número 20, eu falei só de gatilhos. Então foram vários aí que podem te ajudar nesse processo de também ter assim, convencer o seu leitor que aquilo é importante. Por exemplo, teve uma live que eu falei qual a importância de escrever livros. Então assim, eu joguei vários gatilhos mentais para que a pessoa perceba o quão importante é, porque não está realmente ligado só a ela, né? Mas sim a alguém, a outra vida, as pessoas que estão no reino e precisam daquilo que nós temos, daquele conteúdo muitas vezes que a gente fica guardando, seja aquela receita, seja algo que traz algum mistério, mas que é algo bom que vai sair e vai ajudar alguém em algum processo, tá? Então é muito legal isso. E o copyright, ele tem as técnicas de persuasão, que realmente tem essa condição de convencer a pessoa, convencer alguém a comprar um produto, convencer alguém a entender aquela marca, a realmente conseguir atrair o leitor para si, né? Para a marca, para sua empresa e ser reconhecido aí, tá? Então, muito legal. E aí depois a gente vai para a quarta profissão, nós vamos falar 7, tá? Então a gente já tá na quarta profissão e é o jornalista. Alguém aí que tá na live conhece, né? É muito conhecido o jornalista, a gente escuta diariamente, né? Então tem os jornais, todos eles têm formação em jornalismo, né? Então o jornalista,
é uma das profissões mais desejadas, né? Eu sei assim porque quando vem aquela frase na escola, né? O que você quer ser quando crescer, né? Tem muitos aí que falam, eu quero ser médico, advogado. Alguns até arriscam falar que quer ser professor, né? Que quer dar aulas. Mas muitas vezes alguns falam, eu quero ser jornalista. E é interessante, porque o jornalista realmente está ligado com a escrita, né? Aquela pessoa também que se comunica. E a gente vai detalhar algumas coisas dele aqui também. Então, além dele ser essa profissão desejada, tá? Ele é uma pessoa que precisa ter, assim, a curiosidade dele aguçada. Por que eu estou falando isso? Porque o jornalista, ele tem a função de realmente extrair algo de alguém e, portanto, ele está ligado com a questão de investigação, né? Ele tem que apurar fatos, ou seja, ele tem que buscar alguma coisa para comprovar outra coisa. Então ele precisa de quê? De fazer perguntas, de ser curioso, de estar no lugar certo para poder pegar aquela informação e realmente aplicar ali e fazer acontecer num artigo, trazer uma informação que é o jornal, né, que a gente vem aí, eu faz muito tempo que eu não assisto jornal porque realmente não ligo mais pra TV, né, então a gente tem muita coisa para produzir de conteúdo, então já realmente não tá no meu dia a dia assistir TV, tá, então mas a gente sempre tá ligado com as informações, e até porque a gente fala, né, notícia ruim chega rápido, então a gente não precisa se preocupar com as coisas ruins, se preocupa com as coisas boas que a gente tá vivendo dia a dia, né? Vive o seu hoje, vive o seu presente, então as coisas ruins quando tiver que aparecer, aparece. E aí a gente se preocupa naquele momento. Mas se não, a gente fica preocupando com coisas antes da hora, tá? Então o jornalista tem essa função. Ele é curioso, ele tem que buscar informações, fatos que comprove algo, que é aquilo que ele vai escrever. Porque dependendo do que ele escrever, né, pode se voltar contra ele. Então ele tem que ser certeiro, ele tem que buscar essas informações para aprovar aquilo que realmente ele está fazendo. E falar, olha, aqui aconteceu isso, aquilo. E é uma das profissões, inclusive, são perseguidas, né? Porque muitas pessoas, se souberem assim de alguma coisa que o jornalista falou, pode ser que até arrume alguma encrenca aí, tá? Mas é uma profissão assim que muitos gostam, muitas pessoas se formam. E para estar dentro dessa profissão, precisa ler muito. E precisa não só ler e escrever, mas gostar de fazer isso, tá? Porque é uma coisa que ele vai estar na rotina dele diariamente. Ele vai ter que estar o tempo todo lendo, se informando, porque a profissão dele é informações, né? Que ele tem que estar o tempo todo ali ruminando, colocando para dentro conhecimento, mas também externalizando. Você pode ver que a maioria dos jornalistas, eles se comunicam muito bem, eles falam muito bem e escrevem muito bem. Por quê? Porque eles leem, eles estão o tempo todo se informando das notícias e vão ali, estão expostos, a maioria deles estão aqui na telinha, né, falando alguma notícia. Aí eles começam pequeno ali atrás no balcão, de repente eles estão aí num quase um palco, né, da vida e realmente levando aquela notícia de maneira maestral, tá? Então é muito bacana. E o que o jornalista faz aí? Ele vai investigar esses fatos, como eu falei, né? E ele pode escrever artigos, jornais, revistas, tá? E apresentar conteúdos na TV, que era esse que eu estava falando agora. Então a maioria deles começam aí por trás dos bastidores mesmo, a gente quase não vê. Alguns aí começam a trabalhar externamente, né? Que é aquelas pessoas que vão até o local do fato, da notícia, daquilo que aconteceu e para transmitir pra gente, né? Ou seja, aí com microfone, ou seja ali de forma quando tem assim muita gente aglomerada, eles estão ali também com seus microfones para poder entrevistar as pessoas. Então eles têm todo esse trabalho, é um trabalho árduo inclusive, né? E aí depois assim um trabalho um pouco mais tranquilo, que eles vêm realmente para os estúdios, né? Para ali para apresentar um jornal, para estar diante da telinha e aí que começam os desafios. Porque daí ele tem que desenvolver mais ainda essa técnica também de estar aqui na TV, de se comunicar e de preferência, né, evitar o máximo de qualquer erro, porque qualquer errinho ali realmente já entra como um vexame, né, já vai a situação assim, a notícia espalha muito rápido. Então assim, essa parte do jornalista eu achei tão interessante detalhar mais, porque é uma coisa que a gente vê diariamente. Né, as pessoas aí, principalmente que ficam nas televisões, né, da vida, né, acompanham as notícias, então realmente é uma coisa mais fácil de exemplificar, tá? E aí a gente vai pro quinto. O quinto é o roteirista. Esse roteirista é interessante. A gente fala de roteiro, você já imagina de filme, né? Já pensa em novelas também, tá?
é aquele que realmente adapta aí, tá? Ou cria histórias para você fazer produção audiovisual. Daí, no caso, vai ser realmente como eu falei, vai encaixar nas novelas, peças teatrais, séries, filmes e documentários, tá? Então, o roteirista é todo aquele que faz o roteiro. Eu me considero uma roteirista, porque eu faço o roteiro da minha live. Então, assim, é um pequeno roteiro, mas eu faço, tá? Então, eu já me considero roteirista. Então, é uma coisa tão engraçada, né? E até se você for ver, né? Quem está aqui no digital, faz live, transmite conteúdo, também encaixa no jornalista. E se você também produz ali aqueles conteúdos na legenda do seu Instagram e você automaticamente usa, né, aquela primeira linha, que é aquela headline, que é o seu título principal que a pessoa escreve, e se aquele título seu na sua legenda do Instagram for tão interessante, ele vai clicar naquele mais que tem embaixo e vai continuar lendo aquilo que você escreveu. Então você também encaixa no copywriter. O escritor eu já falei, e o editor, que a gente falou da questão de elaboração de planilhas, tudo e cronograma também, porque quantas vezes precisa programar aqui as postagens, programar realmente as lives, olha, tal data vai acontecer tal coisa, olha como que é interessante. Todas essas profissões se encaixam em quem está aqui no digital, em quem está aqui produzindo conteúdo, dando uma aula de qualidade como essa, né, que eu vejo que tem poucas pessoas aqui hoje, mas como ela fica gravada, vai ter muito mais alcance depois. Então é interessante. O roteirista, quando nós estamos aqui na profissão de número 5, ele é muito importante. Então, todos eles fazem realmente aí, estão por trás aí das séries, filmes, novelas, documentários. Então, eles têm muito trabalho, né? E realmente essa parte de escrever, tá? E eles trabalham em todas as fases da produção do conteúdo. Então, eles estão envolvidos em todos os processos. E isso faz com que eles cada vez mais percebam a importância de escrever, eles estão realmente nesse campo estratégico, porque escrever também é uma estratégia, né? Você estar ali atento ao que você está escrevendo, o que de fato eu quero transmitir com o que eu estou escrevendo. Então é muito importante que a gente tenha esse olhar para poder realmente levar um conteúdo. E será que as pessoas estão entendendo o que eu estou falando? Ou estou falando grego, né, de forma difícil, aí numa outra linguagem que não seja a minha língua? Então é muito bacana, tá? Então a gente precisa prestar atenção aí nessas profissões, né? Que a gente pode sim e deve fazer da escrita uma profissão, tá? Porque às vezes as pessoas falam assim, eu não vou escrever, tô com preguiça e não sei o que lá. Mas faz muita diferença. E uma coisa também, antes da gente finalizar, que eu tenho mais 2 profissões para falar, quero destacar que escrever também é curar, né? Você curar não só a si mesmo, como também as outras pessoas que vão ler aquilo que você escreveu. Eu sempre, quando escrevo, eu sinto mesmo Deus ali transmitindo a mensagem através de mim. Né? Eu falo que eu me comunico com a boca, mas também me comunico com os dedos, né? Que é as minhas mãos ali que estão ali segurando a caneta, o lápis para escrever. E realmente a coisa acontece. E aí você utiliza, por exemplo, que nem a gente pode encaixar muito bem aqui, a técnica do brainstorming, que é a minha live de número 6. Ela fala muito dessa questão da criatividade, de você ter uma chuva de ideias e você colocar no papel tudo aquilo que está na sua cabeça, você materializa aquilo que estava só no campo da sua imaginação e dali saem textos, saem frases, saem títulos de livros, saem muitas coisas, seus capítulos dos seus livros, tá? E você faz realmente uma linha do tempo ali nesse processo e as coisas acontecem. Porque senão a gente fala assim, eu quero muito escrever meu livro, mas eu não coloco no papel, então o mundo, né, o universo não entende que você quer aquilo. Outra coisa também interessante é você utilizar as lives para falar conteúdos que nem igual esse. Eu trouxe essa proposta hoje. E aí você vai se percebendo o que você gosta e o que você não gosta, né? Antes de eu começar essa live, eu estava até comentando com meu esposo que eu percebi que eu estou gostando muito desses conteúdos que falam nesse sentido mesmo, voltados para a escrita e principalmente aqueles que falam de análises, porque o que a gente está fazendo aqui, trazendo essas profissões aqui para a escrita, é uma análise. Por exemplo, você que está aí do outro lado, que está ao vivo e vai estar assistindo no gravado, deve estar se percebendo. Qual a profissão que eu me encaixo melhor? Então você está fazendo uma análise e essa análise vai te ajudar a ter um melhor direcionamento, uma clarificação aí também do seu propósito. Se você já escreve ou pretende escrever,
você vai começar a se identificar. Nossa, a Daniele falou do roteirista e eu gostei bastante, tá? Porque às vezes vai que de repente você gosta muito de assistir filmes, significa que você gosta muito dessa trama, então você acompanha, talvez você goste do estilo de linguagem que é aplicado através do filme. Até porque tem pessoas que assistem os filmes legendados, então tem aquela pessoa também que faz aquela legenda. Então olha como é importante a escrita, ela está em tudo. Por exemplo, que nem aqui, nós estamos na live e aí as pessoas vão entrando e aparece o nominho delas, é uma escrita. Então precisou alguém também programar aqui o Instagram para que acontecesse alguma coisa aparecendo aqui de escrito. Olha, pode ver, dá uma olhada na tela aí da nossa live, quantas palavrinhas tem aí. Né? Ali em cima tem o meu arroba, depois tem ali o ao vivo, tem também o nome das pessoas que entraram. Aí tem ali também um espacinho, adicione um comentário e também o campo que eu coloquei aí do destaque, né? Que é para o que eu fixei a mensagem de hoje, que é o tema da nossa live. Olha como é importante a escrita, ela está em tudo. Até mesmo no trânsito, né? Para que as pessoas entendam a comunicação desse movimento ali nas ruas, porque senão acontece muito acidentes. E aí não tem uma organização para as pessoas ali se deslocarem. Olha como é interessante, né? Como é importante a escrita e também a linguagem ali não verbal, né? Que é as plaquinhas, né? Que indica a direção. Então, o que nós estamos fazendo aqui é indicar uma direção. E aí você vai se decidir. O que de fato eu quero fazer com a escrita? Eu quero só escrever o meu livro e acabou? Não. Você pode desenvolver outras coisas. Você pode desenvolver essa sua profissão e também você pode, a partir disso, como eu falei no comecinho da live, criar aí outras profissões, seja elas aí para você realmente fazer um treinamento, criar no caso os produtos, né? Fazer um treinamento, fazer uma palestra, uma imersão, um workshop, sabe? Várias e várias outras coisas. Então isso tudo é só o começo, tá? Então você vai desenvolvendo, você pode também começar a dar aulas a partir do seu livro, a partir da sua comunicação aqui nas redes sociais. Então, falamos aí do roteirista, que ele tem esse papel importante, né? E ele trabalha em todas as fases da produção desses conteúdos, tá? Vamos aí na profissão de número 6, uma profissão que inclusive está crescendo muito. Muitas pessoas estão procurando essa profissão, né? Na verdade, muitos procuram o profissional que realiza essa profissão, que é o tradutor. O tradutor realmente ele é a pessoa que lê e escreve muito aí também, né? E ele precisa de um domínio, que é o domínio linguístico de pelo menos 2 idiomas. Então, ele precisa pelo menos ter aí o português e o inglês. Ou, por exemplo, o espanhol, que é uma das línguas assim mais que as pessoas têm também, né? Que é mais fácil de aprender, tá? E até porque a gente fala, né? O inglês ele é até bem mais simples que o português, porque a nossa língua ela é muito complexa. Até hoje a gente ainda não conhece todas as palavras que existem, né? Porque existem muitas, inclusive tem muitas que são sinônimos e confunde um pouco a nossa cabeça, né? E o inglês não, o inglês ele é muito básico, ele é muito simples, né? Às vezes ele usa só uma palavrinha para várias coisas e facilita a nossa vida, né? Então, o tradutor ele vai fazer esse papel, né? Ele tem que ler, tem que escrever e tem que traduzir aí, por exemplo, o texto da Alice, por exemplo, aqui que está com a gente aqui. O texto da Alice, ele está em português. Então, o tradutor vai traduzir para o inglês. Ele traduzindo para o inglês, esse livro seu tem condições de ir para fora e atingir novos e novos públicos, pessoas aí que vão ler na língua dela. Então, quer dizer que você vai ter mais alcance ainda. E é tão interessante porque você tem essa possibilidade. Se você decidiu em traduzir o seu livro, é porque realmente está valendo a pena enviar para outros lugares, para outros continentes e alcançar aquelas pessoas que precisam, tá? A Alice falou aqui, seu conhecimento profundo nos ajuda a desenvolver nossas habilidades que ainda não imaginamos. É isso mesmo. Eu gosto tanto desses conteúdos que faz a gente fazer essa análise, né? Essa perspectiva, esse olhar diferente, porque realmente ajuda, sabe? As pessoas muitas vezes estão perdidas aqui no digital e elas falam assim, nossa, eu gosto tanto daquela aula de livros, mas eu não consigo fazer meu livro. Mas é porque muitas vezes você não se identificou com alguma coisa nessa área. Que nem eu falei aqui de várias e várias profissões. Depois no finalzinho até posso fazer um review do que eu falei até aqui. Porque realmente existem as profissões certas para essa área. Inclusive, já vou adiantar que antes de eu dar realmente o último
falar do último, a profissão aqui tá ligado com a escrita, que essa aula ela vai ter duas partes. A aula de hoje é a parte 1 e na semana que vem eu tenho que fazer um outro tema, mas eu achei tão importante que eu vou ter que trazer na semana que vem. Por quê? Essa parte de profissões, ela é muito extensa. Essa daqui é só o início, né, que são 7 profissões. Mas tem muito mais, porque daí a gente vai trazer aí, tem os profissionais liberais que também encaixam aqui na escrita, tá? Então eu vou trazer na semana que vem. É bem mais longo, tá? Então eu vou programar para fazer um pouquinho mais aí. Boa noite, Lara, seja bem-vinda. Boa noite, Cássia, seja bem-vinda. Então, assim, existem várias e várias profissões. E aí tem essas outras que eu pretendo trazer na semana que vem, porque senão fica muito longa a nossa live. E eu quero discutir um pouquinho mais com vocês aqui nesse tema, tá? Então, realmente, a ideia é essa. É clarificar para você aí o que é que você quer fazer com a sua escrita. Se você já está escrevendo, se você não está, se você vai começar, você tem que se decidir qual é o campo que você vai querer atuar. Então vai facilitar muito a sua vida. Então essa análise ela é muito importante. É uma análise mesmo para você identificar o que eu quero fazer aqui no digital, tá? Então o tradutor ele tem esse papel importante de traduzir realmente os seus textos e levar realmente a sua mensagem mais longe ainda, tá? E aí também ele trabalha com a tradução de áudio, tá? Não somente do escrito, tá? E ele realmente vai deixar o seu livro com outro idioma. E aí você vai conseguir alcançar outros públicos que ainda não tinham seu livro, tá? Então esse foi a 6ª profissão aqui que você pode desenvolver na escrita. E aí o 7º é o poeta. O poeta realmente é aquele que escreve também, com certeza, né? Só que ele escreve realmente aí e cria histórias. E essas histórias se tornam poemas. E aqueles poemas realmente que vão ter aí rimas e versos. E vai realmente deixar a gente aí pensar de outra forma, pensar mesmo fora da caixa, né? Ter assim essa linguagem um pouco mais animada, mais divertida aí, que vai nos ajudar também no nosso dia a dia, tá? E ele deve fazer assim... Ele tem essa possibilidade, né, de fazer o leitor, né, sentir a emoção que ele quer passar na escrita. Então é muito legal. Então assim que você lê um poema, você consegue sentir ali a emoção que o poeta quis que você sentisse. Então é muito bacana vocês lerem também outros tipos de leituras, não somente, por exemplo, que nem eu gosto bastante de desenvolvimento pessoal. Então realmente é os livros que eu mais leio. Até eu quero trazer uma live aqui pra gente falar desses gêneros literários, que eu sei que vai dar uma live bem longa, mas aí eu vou selecionar alguns pra gente falar, que eu sei que o conteúdo é bem vasto, tá? Mas hoje eu quis trazer essas 7 profissões, que já é bastante, pra gente poder aí, o que realmente eu quero fazer, qual que é o caminho que eu quero seguir. Então eu vou dar uma passada novamente aqui. Primeiro a gente falou do editor, né, que é aquele que realmente faz aí elabora os seus cronogramas, faz todo esse planejamento inicial e também tá ligado com a revisão de textos, encaixa no editor, tá? Aquele que faz os relatórios e ele está ligado com a questão das revistas, TVs, blogs, tá? Então ele pode trabalhar aí nesse campo, tá? E tem o escritor, que somos nós aqui, todos nós que estamos aqui somos escritores. Se estamos aqui no digital, se estamos aqui no Instagram, já somos escritores porque nós escrevemos. Quem escreve, né, tem essa arte de escrever, tem a habilidade. Então ela não só ela tem a habilidade, mas ela vai desenvolvendo conforme ela vai escrevendo. E ela vai se identificando com a escrita e percebendo, nossa, é isso que eu quero fazer. É aqui que eu quero atuar. Então ela vai se identificando e pode ser que a linguagem mude com o tempo também, tá? Pode ser que você tinha algumas dificuldades na escrita no início, depois surgem outras, mas sempre vai melhorando, tá? Nunca você vai regredir, porque quem escreve e lê sempre está caminhando, subindo mais de nível aí, tá bom? Então realmente vai criar histórias também. Aqui é um criativo, é aquela que é aguçado, né? Ele tem assim esse sensor aguçado para a escrita porque ele tem essa habilidade, vai desenvolvendo, tá? E aí realmente ele compartilha aquilo que ele conhece. É, por exemplo, que nem eu comecei a escrever, me identifiquei com a escrita, já fiz o meu livro, participei aí do evento dos 300 em 1, que a gente lançou nosso livro dia 22 de dezembro, no Resort Digital com o Pablo Marçal e a Elisângela Freitas. E aí eu comecei já a desenvolver essa habilidade, já me comunicar, ensinar, porque é o que eu gosto de fazer, né? Eu nasci para ensinar, então a gente vem aqui, traz um pouquinho de conteúdo, pesquisa, aprofunda, para trazer para vocês aqui, porque fica registrado. Por isso que é tão importante escrever.
Quando você escreve, você registra. Ninguém tira isso de você mais, está ali registrado. E aí você pode publicar, ou seja, você vai deixar mais pessoas acessar aquele seu conteúdo que estava aqui, ó, guardadinho aqui dentro. Tá? Então por isso que são tesouros. Esses tesouros que estavam escondidos, você desenterrou, você escavou ali, que inclusive foi dos processos que nós fizemos ali no Resort Digital, no nosso lançamento. A gente enterrou os nossos livros ali na beira da praia, né? E a gente fez toda uma intenção ali, né? Já pensando assim, todos os leitores que iam ter acesso ao nosso livro, que iam ter acesso à nossa mensagem, e depois a gente desenterrou, fez aquele processo ali e sentiu realmente o livro saindo debaixo da areia. Sabe aquela situação assim que você imaginou, esse livro saiu daqui de dentro. Eu passei por esse processo. E aí você é curado, você é transformado, você pode ajudar pessoas com aquilo que você tem aí dentro, que é o seu como, né? Por exemplo, aqui, ó, como fazer a escrita da profissão. Então, é o seu como que você extraiu, é o seu método, a sua metodologia, é o seu estilo de linguagem, a sua maneira de pensar, né? É a sua caixinha que saiu de dentro da sua outra caixinha. Então é interessante vocês explorarem aí todas essas profissões, tá? E também o escritor, como eu falei, ele é um especialista. Ele é um especialista realmente em algum assunto que ele vai compartilhar. Por exemplo, que nem eu gostei da questão do livro, já comecei a compartilhar sobre livros mesmo. Só que daí eu tenho um pouco um campo mais abrangente, eu posso falar de várias outras coisas, eu posso trazer as profissões, eu posso trazer os estilos de linguagem, eu posso trazer, por exemplo, começar a fazer uma semana aqui, pegar um livro, começar a fazer leitura com vocês aqui. Sabe, é vasto, então você tem muita criatividade. Que inclusive, boa noite Maria, seja bem-vinda. Que inclusive é uma das coisas que o leitor e o escritor tem, que é criatividade. E se ele não tem, ele tem que desenvolver. E como que ele desenvolve a criatividade? Escrevendo, lendo, conversando com as pessoas que escrevem, né, tendo esse contato com as pessoas que fazem isso, porque não adianta você querer escrever e você ter contato com outras pessoas de outras profissões que não tem nada a ver com a escrita. Então você precisa imergir, você precisa fazer uma imersão. Por isso que na semana passada eu trouxe a imersão Caminhos da Escrita de Livros. Foi nessa intenção, para que as pessoas percebessem a importância de estar nesse caminho da escrita de livros, porque é só o começo. Você começou a escrever, as coisas vão acontecendo. Boa noite, Odália, seja bem-vinda, querida. Então, o escritor é aquele que compartilha seus conhecimentos. Então, ele pode trabalhar realmente em escrever livros, teatros, né, fazer aqueles roteiros também, novelas, jornais, tá, revistas e blogs, tá? Eu tô fazendo um review aqui, que a gente já falou de todas as profissões, que são 7 que eu trouxe aqui hoje, tá? E aí vem o copyright, né, que é aquele que realmente tem aquela linguagem persuasiva, aquele que tá ligado com o marketing também, tá? O foco dele, na verdade, é a publicidade e o marketing. Então tá ligado com as questões de vendas, né? Aquela frase impactante, que tem aqueles gatilhos mentais que realmente convencem você aí a adquirir um produto, um serviço, ou também a conhecer aquela marca e fala assim, você fala uma frase e você já lembra da marca. Por quê? Porque aquela mensagem, aquela frase foi certeira, persuasiva e te conduziu a entender que aquela marca é daquela pessoa. Então é muito legal essas técnicas que são utilizadas no copyright, tá? E todas elas aqui são coisas que a gente precisa desenvolver. E o jornalista também, que a gente gastou um pouquinho mais de tempo para falar dele, né? Que é uma profissão também muito desejada aí, que as pessoas querem realmente ser jornalistas, querem estar na TV, se comunicando, porque é aquele que está ligado com as informações. Lembrando que o jornalista é aquele também que lê bastante, escreve bastante e se atualiza diariamente. Olha como é importante se atualizar, né? Senão a gente fica para trás, a gente perde as informações e a gente começa a escrever de forma defasada. Então é muito importante estar ligado aí com as notícias, o que está acontecendo, as tendências, né? Talvez eu traga também, foi até legal a gente falar essas palavrinhas-chave, talvez eu traga também as tendências aí do escritor, alguma coisa nesse sentido, alguma das aulas, tá? Então é muito bacana, e o jornalista é legal porque ele tem esse senso, né, esse sensor de investigação, né, alguma coisa que ele precisa aí trazer um conteúdo, né, mas ele precisou ser curioso, ele foi atrás, ele correu atrás para trazer ali no artigo, no jornal, tá? E esses conteúdos também na TV. Então mostrar aí. E ele também é aquela pessoa também que ele pode estar tanto no bastidor escondido lá, né, fazendo toda essa parte investigativa, como ele pode trabalhar também externamente, ou internamente aqui nas telinhas, né, fazendo aqui esse papel, realmente levando a imagem dele e se tornando conhecido cada vez mais. Até porque uma coisa que eu esqueci de detalhar no começo,
O escritor, muitas vezes, quando ele escreve um livro, tem muitos que é assim, tá? Eles pensam em fama. E tá errado esse pensamento, porque na verdade, se ele escreveu, ele foi muito bom naquilo que ele fez, ele vai se tornar famoso naturalmente, mas a ideia mesmo não é o famoso, é o ser reconhecido. É buscar ter esse alcance e as pessoas saberem quem é que foi aquele escritor aqui, o que ele deixou de importante, qual que foi a mensagem realmente que ele defendeu a vida inteira dele. Então é muito importante a gente conhecer, saber quais são essas profissões e de fato assumir uma delas para poder usar no nosso dia a dia e assumir de fato, né? Porque a maioria aqui, por exemplo, o jornalista realmente ele precisa ter aí uma faculdade normalmente, né? Os outros não. Os outros você pode desenvolver realmente estudando aqui no digital, fazendo, por exemplo, assistindo essa live, você já vai conseguir conhecer um pouquinho mais. E é isso que é bacana, você vai entendendo a lógica que está por trás da escrita. Porque não é só escrever, mas você pode fazer disso a sua renda extra, você pode fazer disso a sua profissão. Isso pode te ajudar no seu dia a dia e também é uma forma de você liberar o que está aí dentro, porque tem pessoas que certas vezes se tornam represas, que é aquela coisa que fica acumulando, retendo conhecimentos, só estuda e aí não tira para fora. Então, quando você escreve, você se comunica, você vai ficando cada vez melhor. Eu lembro quando eu comecei as minhas lives, né? Tinha realmente algumas dificuldades, que é normal no começo do digital, mas eu fui aos pouquinhos me desenvolvendo, conversando com as pessoas, me comunicando. Hoje eu já estou aqui na minha live de número 22, mas eu fiz mais lives até, porque eu fiz a imersão, então a gente fez 3 dias seguidos. Também estou fazendo as collabs para poder destravar aí nessa conversa com outra pessoa, fazendo perguntas, respondendo. Então também, olha, você pode ver que entra todas essas profissões. Quem está aqui fazendo live, essas profissões entram todas aqui em nós. A gente faz um pouquinho do copyright, puxa um pouquinho os gatilhos mentais, também faz aí, que nem eu coloquei a frase, como fazer da escrita uma profissão, já é um copyright. O jornalista, que eu estou relatando algumas coisas para vocês aqui, estou trazendo conteúdos também de fora e dando exemplos, então provando fatos, né? Então assim, tudo a gente acaba usando. Como eu falei também agora há pouco, um roteirinho, né, que é o roteirista aqui, o roteirinho para live você já faz. Normalmente eu faço porque é muito conteúdo, então eu gosto de passar assim bem detalhado para vocês e trazer realmente de maneira sequencial para não confundir a cabeça também, né? Para que vocês consigam também anotar aí e fazer realmente a coisa acontecer, porque não é só assistir uma live e tal, mas é anotar e colocar em prática e se perceber. Fazer esse autoconhecimento, que é algo que eu comecei antes de saber que eu ia escrever um livro, ou mesmo que eu ia começar a escrever e levar a minha opinião. Eu fiz realmente um autoconhecimento, ainda estou me conhecendo, porque nós nos conhecemos a cada dia. E aí, se eu estou aqui olhando para mim, olhando para vocês aqui, entrando nas lives, conversando com vocês, eu estou me conhecendo. Pensa que depois, quando acaba a live, sabe o que eu faço? Eu assisto a minha live de novo. E assim, de vez em quando tem alguma dúvida daquilo que eu falei, eu vou assistir a minha live. Então eu vou ter um conteúdo para mim absorver, que é aquele conteúdo que eu extraí dentro de mim. Além das pesquisas que eu faço, eu também tenho essa condição de ensinar algo que alguém já pesquisou. Por exemplo, esse conteúdo que está aqui, eu extraí da internet, né? Muitas coisas. Mas a maioria também eu trouxe como exemplos, então daí já é uma coisa da minha autoralidade. É a forma que eu falei, é a forma que eu me comuniquei. Então como é importante a gente levar esses conhecimentos. Deixa eu ver, tem alguns comentários aqui que eu quero ler, tá? Que deixaram aqui pra mim. Deixa eu ver aqui. A Audália falou, excelente noite, Daniela, obrigada, amando esse movimento, muito bom, gratidão. A Alice falou, conhecimento nos traz liberdade, é isso mesmo. Boa noite, Eusane, seja bem-vinda, querida. É isso mesmo, a gente precisa entender a lógica dessas coisas, né? E as profissões, ela tem essa tendência mesmo de dar um pouco mais de clarificação pra gente. Por isso é importante participar de lives, fazer leitura bíblica também, ler todos os dias, gente. Leia pelo menos um pouquinho, sabe? Gaste um tempinho da vida de vocês fazendo essa leitura. Coloque como prioridade, pelo menos 30 minutinhos aí, leia. Leia mesmo, tá? Mas assim, leia aquilo que vocês gostem, para que vocês não desistam da leitura, porque às vezes as pessoas querem ler, mas ela pegam coisas assim que não tem nada a ver com o que ela gosta. E daí ela desiste, ela fala assim, eu queria tanto ler um pouquinho, mas ficou chata essa leitura, então ela vai perder o gosto daquilo, tá? Então é o momento que você vai se conhecer, porque leitura é se conhecer.
é você entrar no seu mais íntimo que tem aí, que é o seu coração, é você escancarar as portas, deixar o conhecimento entrar, para que depois ele saia de forma transformacional. E aí você tem condições de colocar no seu livro uma referência daquilo que você achou e impactou sua vida. E é o momento que você vai fazer também os seus roteiros para suas lives, você vai fazer as legendas aqui pro Instagram para suas postagens e a coisa vai funcionar, vai fluir, tá? Hoje mesmo eu faço, já tem um tempinho aí, tá indo para 500 postagens já que eu fiz, todas elas têm aí um bom texto na legenda, todas elas foram muito bem pensadas, todas elas foram utilizadas de inspiração, criatividade, porque nós somos filhos do Deus que é criatura, que criou a nós, que realmente ele tem essa criatividade na essência, ele nos criou, então realmente nós somos filho dele e temos essa condição de levar conhecimento, de levar transformação e assumir o governo nessa terra, né? Colocar realmente a escrita para funcionar, colocar as nossas mãos para trabalhar, porque muitas vezes a gente assiste uma live e não anota, e a gente já começa errando, porque a gente não sabe depois o que foi falado lá. E a gente vai ter muita dificuldade para voltar a assistir depois no gravado, para voltar depois, o que a Dani falou mesmo naquele ponto que eu não lembro? E depois eu vejo, que aí passa uma semana, 2 semanas, 3 semanas, 10 anos. E esses 10 anos você gastou ali, sendo que era só você anotar aquela informação, colocar em prática que as coisas aconteceriam na sua vida. Olha como é importante, gente, escrever, redigir, deixar registrado. Por isso que o livro é tão importante, a gente vai ter esse alcance, levar vidas para outras vidas que estão precisando. Então é muito importante. Boa noite, Luiz, seja bem-vindo. E aí, o roteirista, como eu falei, é aquele realmente que vai estar ali adaptando aquelas histórias, né? Criando aquelas histórias para ter aquele contexto para que a pessoa chegue na cena de um filme, de uma novela e consiga realmente falar aquilo, decorar aquilo, mas falar com persuasão, falar com precisão e fazer que a pessoa que está do outro lado da telinha entenda aquele recado, mas entenda assim que ela seja atingida no seu emocional mesmo e consiga aí traduzir aquilo que foi falado, aquilo que foi pensado, né? Então é muito bacana que a gente desenvolva esse processo de escrita, tá? Então o roteirista tem esse poder, né? Essas séries, documentários aí que ele faz, então ele tem esse alcance muito forte, tá? Então é bacana. Então se você faz aí suas lives e prepara um roteirinho, você já é um roteirista, tá bom? Todos nós que escrevemos somos, tá? E aí vem o tradutor, esse papel tão importante que é traduzir, é poder levar para outros continentes o nosso conteúdo que estava assim na nossa língua mãe, que é a nossa língua portuguesa, e ela vai ter esse alcance em outras línguas e você vai se tornar reconhecido por aquele livro que você é autor. Olha como é importante, né? Porque às vezes as pessoas só querem ficar no escritor, que é a parte importante, com certeza, é escritor. Mas se você tem essa condição de publicar um livro, assim até como o Luiz também está aqui, né, tem várias aqui pessoas que já escreveram seu livro e publicaram. Então você se torna um autor, né? Você muda de fase, você se torna esse autor. E aí também você tem essa possibilidade de fazer um livro com mais escritores. E aí você é um coautor, né? Que até por essa semana que vem agora eu vou estar divulgando aqui o meu segundo livro, que a gente vai estar lançando no finalzinho desse mês, e só que nesse eu sou coautora, então é com 51 escritores, né, comigo 52, então daí já não é autor, é coautor, que eu estou participando daquele livro, então eu tenho um capítulo lá que é só meu, então a partir de segunda-feira, até inclusive tem uma live na segunda-feira, preciso confirmar certinho, mas acho que é isso mesmo. Na segunda-feira a gente vai ter aí com as outras pessoas que vai inclusive falar um pouco do capítulo do livro delas, tá? Deixa eu conectar o cabo da meu computador aqui, senão vai desligar aqui, gente, só um minutinho. Então a gente vai comentar sobre esse livro, comentar sobre o que foi falado ali para que realmente a gente leve esse conteúdo mais longe. Então eu vou fazer também um roteirinho, né, para o que eu vou falar, a gente vai se comunicar, acredito que vai ser mais de 3 pessoas na live, então vai ser uma coisa bem bacana, tá? A gente vai poder levar aí de forma diferenciada também um conteúdo em relação a esse novo livro aí que vai ser publicado, tá bom? No caso, eu vou ser coautora, tá bom? E aí vem o poeta, né? Que é aquele que tem esse dom também de contar histórias de forma aí com rimas. Ele escreve realmente com aquela ideia de colocar o leitor
e sentir a emoção do que ele escreveu naquele momento. Então é muito importante. E é também de uma forma mais divertida aí de você ler, entender aquele recado, já é uma outra forma de escrever, tá? E é muito bacana, tá? E o leitor sentindo essa emoção, ele vai querer ler mais o seu livro, ele vai sentir, ele vai querer recitar. Por isso que eu falo, recitar o poema. Porque é tão bonito, né? Você parece que até o seu ouvido se alegra, né? Você recitou e você se fica mais contente, mais alegre com aquela leitura. Então é uma outra dinâmica de leitura, tá? Então, mas sempre importante ler, tá? Então eu vou falar pra vocês aqui o que a gente vai falar na próxima semana, que é na próxima live, que no caso vai ser a continuação dessa live, pra que essa live não fique longa, né, gente? E é o que a gente vai falar na semana que vem. Hoje eu falei das 7 profissões aqui que são possíveis de você fazer com a escrita, tá bom? Que todas essas que eu falei aí, que eu fiz até um review aqui pra ajudar vocês. Na próxima semana a gente vai falar das profissões aí que estão ligadas com as profissões liberais, que também essas pessoas que gostam de ler e escrever. Eu vou citar algumas delas aqui para vocês se interessarem para a próxima live. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo um gatilho mental, que é realmente trazendo aí uma curiosidade para vocês na semana que vem, que eu vou trazer, tá bom? O que são esses profissionais liberais? São essas pessoas, advogados e bacharéis em direito, tá? Que eles também escrevem, os médicos, os bibliotecários também escrevem, essas pessoas que fazem arte e propaganda, que é tudo que eu vou trazer na semana que vem pra vocês aqui em detalhado, tá? O ator também que faz aí o cinema e áudio, né? Audiovisual, tá? O produtor editorial também tem, profissionais de marketing também escrevem bastante, tá? E aí a gente vai para outro campo, que é os acadêmicos, né? Que é aqueles que estão ligados realmente com as faculdades, dão aulas lá. Ciências sociais, filósofo, historiadores, aí vem os professores, né, tal, todos eles escrevem bastante. Sociólogos e licenciados em letras, tá? E esse conteúdo, inclusive, eu extraí aí do gabarite.com.br, tá? E da InfoEscola, que eu peguei alguns pedacinhos aí pra gente poder detalhar sobre o escritor, tá bom? E eu queria deixar a minha frase pra vocês aqui no finalzinho, que é a minha frase que está, inclusive, na minha epígrafe de obra literária, que é do meu livro, né? E ela fala assim, ó: a arte de escrever dá vida às palavras soltas pela fala, que por sinal se tornam meios de cura e libertação. Isso, inclusive, foi o que eu vivi na escrita do meu livro, tá? Então essa frase, inclusive, foi uma das que, enquanto eu estava escrevendo, ela surgiu ali pra mim nesse tempo, tá? Então foi bem bacana e realmente a arte de escrever dá vida às palavras soltas pela fala, que por sinal se tornam meios de cura e libertação. E ela está no meu livro, que é da epígrafe literária, né, de obra aqui, ó, do Escritora Particular de Deus, que tá nesse livro meu aqui, tá? Que é meu primeiro livro, que eu sou autora, tá bom? E o próximo livro, inclusive, que eu vou começar a compartilhar aqui no perfil, ele se chama O Chamado, né? Quando o mover supera os bloqueios, tá? Então vai ser um livro bem legal, que é um livro que vai ter 52 mensagens, que significa que é uma mensagem para cada semana aí do ano, e vai ter tarefas, tá bom? E o meu capítulo, já vou adiantar para vocês aqui, o meu capítulo, o nome dele se chama A Força do Espírito Santo, tá? Então vai ser bem bacana. Eu trago uma proposta aí de 12 tarefas nesse livro, achei bem bacana, porque 12 porque eu fiz ele no dia 12, e eu lembro que eu tava num desses processos, terminando meu livro, arrumando tudo certinho, já tava, depois comecei a vender também, e aí Deus falou pra mim assim: agora você vai escrever um livro em um dia, e não mais em 5 dias, como foi o primeiro. Daí eu falei, mas um dia é pouco demais, né? Mas assim, quando eu falo escrever um livro, gente, quando eu falei assim, 5 dias, ele não foi 5 dias consecutivos, mas no 5º dia que eu tava escrevendo, usando esse processo de escrita, já terminei completinho, já publicado e vendendo também, tá? Não é só você falar assim, eu terminei o livro, mas você só fez um rascunho. Não, mas ali realmente já é o seu livro, você extraiu, mas você não terminou ele ainda, porque tem outros processos, tá? Até eu posso trazer também numa live aqui, acho que eu tô com... Já vou anotar 3 títulos aqui nas próximas lives, né? Porque a live que vem vai ser continuação dessa, que a gente vai falar dessas profissões aí, que você pode colocar nessa parte da escrita, o que você pode sair de profissão daqui, tá? Então a gente pode trazer também esses conteúdos aí. Porque é muito importante a gente estar ligado com a escrita, a gente vai se conhecendo mesmo, tá? A Alice falou, comprei o meu hoje.
Deixa eu ver o que mais falaram aqui. A Alice falou, se conectar com as pessoas que transbordam seus conhecimentos nos traz muitos benefícios à nossa vida. É isso mesmo, Alice. A Alice também, a gente fez uma mentoria esses dias e ela já tá arrumando aí o perfil dela também. Já começou também a fazer live, a gente vai melhorar cada vez mais aí também esse processo, porque é muito importante. A gente precisa estar aqui no digital, a gente precisa realmente se comunicar. Boa noite, Jefferson, seja bem-vindo. A gente precisa realmente levar esses conteúdos, porque as pessoas precisam saber o que a gente está levando, tá? Então, tava falando aqui do meu livro, né, que a gente vai aí, tá? Semana que vem eu já vou começar a divulgar um pouquinho mais, que é A Força do Espírito Santo. Então eu fiz ele aí, tem 12 tarefas, né, e quando eu falei, até esquecido o que eu tava falando aqui, agora eu lembrei. Deus falou pra mim assim, você vai escrever um livro em um dia. Daí eu falei, nossa, um dia é muito pouco. E aí quando eu recebi essa proposta desse livro, né, que é o Chamado, quando o bloqueio supera os... quando o desafio supera os bloqueios, aí o que aconteceu? Eu peguei e percebi, falei, eu vou fazer esse livro, e só me deram um dia pra fazer. Daí eu falei, deve ser esse daqui então, né, que é o livro de um dia, né. Aí eu peguei assim um tempinho da madrugada pra fazer, eu fiz ele em 1 hora. Em 1 hora certinho eu terminei ele, tava assim revisadinho já. E aí foi no dia 12, então por isso que eu coloquei 12 tarefas. Eu falei, então é dia 12, então eu vou colocar 12 tarefas. Ficou muito bacana, ficou bem legal e vai ajudar muita gente, tá? Então vocês vão ter aí a possibilidade de adquirir ele aí no finalzinho do mês que a gente vai lançar. Vai ser assim um lançamento de forma online. A gente tá se programando como que vai ser certinho ainda, mas a gente tá no movimento aí fazendo as lives de aquecimento para esse movimento acontecer, tá bom? Então é muito bacana. Até eu não consegui participar de todas as lives, porque eu também tava nesse movimento da imersão, também tem umas coisas que a gente participa aqui, até eu já deixo esse convite para você que está aqui. Nós temos um grupo também, networking, né, que a gente faz toda quarta-feira. A gente se reúne aí às 9h07 para a gente poder fazer parcerias. Lá você vai encontrar alguém que está precisando de um trabalho seu, de um serviço que você faz, e ali você encontra essas pessoas. Então esse movimento é para isso, tá? E ali você apresenta aquilo que você oferece. Já na terça-feira nós temos um movimento só para mulheres, que é o grupo Seja Fonte de Luz. Então ali a gente acolhe essas mulheres também, tanto que já está no grupo, né? Todos esses links estão no link da minha live, né? Na minha bio aqui no Instagram. Os links estão lá, tá bom? E do Seja Fonte de Luz, a gente se reúne às terças-feiras, também às 21h07, tá? A gente tá ligado aí, a gente ajuda essas mulheres a não se sentirem sozinhas, tá bom? A gente leva muito conteúdo também. Nós consideramos mentorias, porque todas nós que estamos lá somos mentoras, né? Então a gente traz um conteúdo, por exemplo, que nem eu posso chegar lá na semana que vem e falar, a gente se programa um pouquinho antes, né? Eu vou trazer tal conteúdo. Aí eu me preparo, ou seja, eu entro naquele campo do profissional roteiro, né? Do roteirista. Eu faço um roteirinho, uma apresentação, alguma coisa. Então eu trago ali para esse movimento da terça-feira, que é somente com as mulheres, que é um grupo VIP, né? Mas é gratuito, você pode participar, que é de transbordo. E a gente faz a nossa mentoria ali. Aí depois ao final também eu vou anotando tudo o que acontece na reunião, a gente entrega também um resuminho. Vai que a pessoa no dia não pôde participar, então ela vai ter o resuminho para poder ler também e entender o que aconteceu ali e vai ter conteúdo que vai transformar, tá bom? Então é muito importante a gente participar desses movimentos que transbordam, tá? Então na semana que vem vai ter assim essas lives de aquecimento. Eu tô pra participar no dia 14, né, que acho que é na segunda-feira. Eu vou ver se eu encaixo mais uma data, mas porque acho que vai ser no dia 24, se eu não me engano, o lançamento, preciso ver certinho a data. Mas vai ser um movimento bem bacana, que a gente vai começar a desenvolver aí também, porque esse daí também é uma abertura também para fazer palestras, para você fazer também um lançamento fora e também treinamentos, porque é um livro que vai levar à transformação. Ele tem 52 códigos e cada código tem uma coisa que vai agregar na sua vida, tá bom? Então deixo aí esse convite para você também participar. Depois também vou estar divulgando a arte aqui também dessa live, tá bom? Quero agradecer muito vocês que participaram da imersão Caminhos da Escrita de Livros, tá? Lembrando também que a minha mentoria, meu primeiro livro, está inclusive aberta. Eu vou deixar até o dia 13, domingo, tá? Se alguém quiser entrar, quiser participar da minha mentoria, tá o link também na minha bio, participa, dá uma olhada lá, confira como que tá, o que eu tô oferecendo nessa mentoria, tá? E a gente também tá com uma novidade muito legal aí, que a gente agora tá se reunindo aí, eu já tô com uma equipe editorial, a gente tá se organizando. Por quê? É muito importante a gente não caminhar sozinho, porque se você caminhar sozinho, você anda mais devagar, né? E aí você vai ficando um pouco mais para trás e precisa realmente ter mais conhecimentos.
Mas se você caminha junto, um vai agregar conteúdo pro outro e vocês vão realmente ter aí muito mais pessoas muito mais coisas para fazer e você pode entregar com mais qualidade, porque daí você vai focar naquela sua área que você é mais hábil e aí cada pessoa foca no seu. Então isso que é bacana, por isso que é importante você se unir a pessoas, você fazer as suas modelagens, você subir de nível sempre. Sempre realmente esteja aí coladinho alguém aí que está um nível acima de você, para que você acompanhe, você desenvolva as suas habilidades, se conheça, tá? Então eu tô aí com a minha mentoria, se alguém tiver interesse pode me chamar depois no privado, tá? Eu vou deixar realmente até domingo, até porque a gente vai ter, tô com muitos trabalhos agora aí, tá surgindo pra mim, as pessoas estão me procurando, porque realmente a gente começa aí fazer esses trabalhos aqui no digital, falar um pouco da escrita de livros, e isso chama atenção, parece que não, mas chama atenção. E aí a gente acaba ajudando muito mais. Então tem muitos projetos que estão surgindo aí, então a gente talvez aí vai ficar pouco espaço para me poder fazer as mentorias aí, então aproveite esse tempinho que se vocês puderem, qualquer dúvida me chame, tá bom? E porque a mentoria ela saiu também da imersão. Eu achei tão importante ter feito esses 3 dias de imersão, porque realmente foi fundamental mostrar para as pessoas, né, o quanto é importante você usar a sua escrita, você ser curado pela sua mensagem, que foi uma das minhas propostas, né? A sua mensagem, a sua cura, né? Você é a principal ferramenta. E depois também eu falei da prática, né? Que se você pratica, você sempre está no percurso, você não sai do percurso, você está sempre em movimento. Então o estar em movimento realmente é você ter as suas tomadas de decisões, você dar um passo a mais. Então se você tem esse interesse de escrever o seu livro, também nós estamos formando a nossa equipe editorial para atender vocês aí também nessa questão de revisão, transcrição, extração de texto, tudo isso a gente vai fazer. Tem o Ghostwrite que extrai a sua história e escreve para você, então a gente vai ter tudo isso, tá? A gente tá formando essa equipe para realmente levar mais conteúdo, mais assim, uma questão de qualidade mesmo, a gente poder atender maiores demandas, porque sozinho a gente não faz nada, né? A gente fica realmente aí sempre dependendo de alguém. Eu mesmo quando fiz o meu livro, eu fiz ele praticamente sozinha, mas chegou na parte da capa, a capa também tinha feito sozinha, depois eu acabei precisando dar uma melhorada, então eu procurei um design, e esse design também fez a diagramação. Automaticamente ele já fez também ali a ficha catalográfica e o ISBN, né, que tem que solicitar também lá na CBL, né, que é a Câmara Brasileira dos Livros, tá? Então o que aconteceu? Precisei de alguém para me ajudar. Eu falo porque às vezes as pessoas elas ficam perdidas aqui na internet porque é muito conteúdo mesmo. Então você precisa ter um direcionamento, alguém que vai te segurar na sua mão ali e te conduzir, como eu falei, né? Caminhos da escrita de livros. Tem esse caminho, tem esse percurso, tá? Então aproveite cada momento. Não é só escrever o livro, eu falo que a gente precisa ser transformado pela escrita de livros. Nós precisamos ser realmente renovados ali escrevendo, tá? Não é só falar assim, ah, tá aqui meu livro e acabou. Não. E aí, como que foi o processo? E aí, se você não encontrou a cura nesse seu livro, você vai encontrar no segundo. Por isso a importância de não parar de escrever. Estar sempre em movimento, porque Deus age no movimento, tá bom? Então, se vocês tiverem qualquer dúvida aí, me chame. Se vocês tiverem interesse na mentoria também, me chame, tá bom? E eu agradeço cada um de vocês que ficaram até aqui comigo nessa live, né? A Alice falou, essa união é toda a diferença, dá os resultados, é isso mesmo. O Jefferson falou, sensacional, tá gostando da live, muito bom. Essa live ela vai ficar gravada, tá bom? E depois também, não vou garantir que é hoje, mas eu tô subindo todas as minhas lives também lá no YouTube, tá? Então vocês podem dar uma pesquisadinha lá, já tem várias lá que eu subi, eu tô subindo 1 ou 2 por dia aí, pra também ter, a gente tá em outras redes, porque é importante você entender essa questão de redes sociais. Você tem que estar em vários lugares, porque pode ser que tenha alguém lá no YouTube que vai ser curado com a sua mensagem, né? E pode ser que aqui essa pessoa não esteja. Então é importante que você, porque não é todo mundo que tem Instagram. Eu mesmo demorei para ter aqui um perfil no Instagram, né? Tudo começou no passado, na verdade. E desse 1 ano a gente caminhou muito mais que 10 anos à frente. Então é muito importante que você esteja em movimento, que você não pare, tá bom? A Alice falou, quando andamos sozinhos perdemos a direção. E com isso vem um desânimo no percurso, é isso mesmo. Porque se você tem mais alguém te ajudando, você vai ter aquele ânimo a mais, aquele gás a mais para você dar continuidade, é muito importante. Boa noite, Suqueira, seja bem-vinda. Então a gente precisa realmente ter esses processos, mas eu assim desejo muito para vocês que vocês sintam a escrita de livros, que vocês reservem um tempinho para escrever, que nem hoje a gente falou sobre as profissões. Entenda qual que é o campo que você quer atuar, porque vai facilitar a sua vida, vai facilitar o processo. E outra,
facilitar o hábito é você estar com um livro na sua mão, pertinho de você, para você fazer uma leitura. E leia aquilo que você gosta, sabe? Mas procure também se desafiar em algumas leituras, para que você adquira repertórios, tá bom? E você vai aí desafiando. A Odália falou, esse 10 em 1 é maravilhoso. É isso mesmo, você vai lendo aqueles livros, sabe? Toda semana tem uma proposta. Você vai ali entendendo, colocando em prática, sabe? Não é você se matar para ler tudo, né, de uma vez só. Não, mas você vai lendo, vai ruminando, vai sentindo a leitura e vai colocando em prática, que é o mais importante, tá? A parte mais importante é colocar em prática, porque só conhecimento por conhecimento vira nada, né? Então vocês precisam realmente executar, tá bom? Lembrando que na próxima live eu pretendo trazer as outras profissões, que não dá pra falar todas aqui, porque senão a live fica muito longa. Só que daí seriam as profissões aí dos profissionais liberais que também escrevem, tá? Mas são várias profissões aí, seja aí um médico, um advogado ou até mesmo um professor, tá bom? Então vou falar um pouquinho de cada um também. Quem sabe você se encaixa em algum desses perfis, né? Porque eu gosto muito de falar de perfis porque é o momento que a gente se conhece. Então tudo que a gente for falar aqui vai realmente estar ligado com autoconhecimento, né? Eu preciso me conhecer, que eu me conhecendo vai facilitar a minha vida, eu vou conseguir fazer as coisas de maneira mais clara, mais objetiva, vou ter também um pouco de olhar visionário, né? Você enxergar um pouquinho à frente e entender, aqui mesmo que eu tenho que continuar, é essa a minha direção. Então busquem ajuda, busquem também assim se conectar com pessoas aqui no digital, principalmente no Instagram, tem muitas pessoas boas aqui a fim de fato de ajudar, tá? E invistam nisso, né? Como sempre o Pablo fala, né? Invistam em networking, tá? É uma coisa, é uma ferramenta muito importante, tá? Sejam intencionais. Se vocês leram um livro, coloca lá que você leu aquele livro. Coloca lá que o que você entendeu daquilo. Aqui mesmo eu já vou falar pra vocês, pra gente tirar um print. Me marque nos stories, coloque qual que foi a mensagem que mais impactou a vida de vocês, o que chamou a atenção. Então, sejam intencionais para que vocês sejam reconhecidos por aquilo que vocês fazem. Por isso que é importante vocês identificarem qual que é a profissão que mais ardeu aí no seu coração, porque aí você vai levar a sua mensagem de maneira assertiva, tá? Não é só a questão do copyright que você vai ser persuasivo e você vai ter os gatilhos mentais, não. É você de fato levar a sua vida. A sua vida precisa ser persuasiva, precisa convencer o outro que a sua vida realmente é real. Não é algo simplesmente que está aí instantâneo, como o Instagram, né? As mensagens são tão rápidas que são instantâneas, então são feitas coisas para você ler naquele momento e depois passou, vai embora, você não vê mais. Ainda mais quando você segue muitas pessoas, não tem como você acompanhar 200 pessoas. Então, comece realmente a seguir pessoas aí que vai ajudar com o seu propósito. Começa a observar lá as pessoas que você segue. Por que eu sigo essa pessoa? Ela não traz nada de bom pra mim, então eu vou parar de seguir. Siga somente aqueles que realmente vai fazer você subir de nível, tá bom? Vai realmente levar você no outro patamar. Então na semana que vem eu vou fazer isso. A gente continua essa live também de profissões, tá bom? E tem outros temas que a gente pretende fazer aí. Desde temas também pra gente poder falar de gêneros literários. Outras formas de escrever. Também pretendo trazer mais dicas, né? Que a gente agora tá nos conteúdos também bem densos aí. Que tem alguns conteúdos também que eu não domino ainda, mas eu vou pesquisar para trazer aqui para vocês. Vai deixar registrado, vocês podem assistir novamente, tá? Falando de novo também que eu tô subindo todos os meus vídeos lá no YouTube também, que daí você tem a condição de acelerar um pouquinho, né? Eu gosto muito de acelerar porque você, em vez de assistir a live em 1 hora, você assiste em 30, 40 minutos, tá? E absorve o conteúdo da mesma forma. Então usa essas ferramentas, se dediquem aí também. A Odália falou que ama escrever, é isso mesmo. A gente precisa sentir a escrita. E se você sentiu que a escrita fez bem pra você, pode ter certeza que quem vai ler também vai sentir e vai ser amado por aquilo que você escreveu, tá? Então assim, vocês, agradeço muito a participação de vocês. Vão tirar nosso print aqui. Eu vou tirar um print com os comentários e um sem os comentários. Então aproveitem também para vocês tirarem de vocês aí. E me marquem depois, tá bom? Vou desativar só um pouquinho os comentários pra tirar mais um print aqui. Aê, muito bom. Gente, agradeço demais a participação de vocês. Vi que vocês engajaram bastante aqui, tá bom? Espero vocês da próxima, tá? Então, provavelmente na segunda-feira eu vou fazer mais uma live, que vai ser realmente, tá ligado, com o livro O Chamado. Quando o Mover Supera os Bloqueios, tá? Então, esse livro. E espero que vocês tenham gostado desse conteúdo e compartilhe depois que eu vou subir essa live, tá? Que ela vai ficar gravada. Compartilhe com mais pessoas e fala, olha lá, eu entendi um pouquinho mais dessa profissão,
como é importante eu escrever, não é só escrever, eu consigo monetizar com isso também. Então vocês conseguem desenvolver outras coisas a partir disso, tá? Tem muitas outras coisas que eu poderia ter trazido aqui, mas essas 7 profissões já dá pra dar uma clareada aí em que campo vocês querem atuar, tá bom? Então quero agradecer muito vocês. Qualquer coisa me chame, eu vou deixar também uma caixinha de perguntas lá nos meus stories. Coloquem lá uma perguntinha se vocês se sentirem vontade, tiver alguma dúvida, alguma coisa, tá? Se vocês não quiserem na caixinha, manda no direct mesmo pra gente poder aí conversar no particular, a gente vai se ajudando, tá bom? Porque aqui a gente se ajuda mesmo. Só essa entrega de conteúdo vocês já tiveram aí uma boa ajuda aí, uma forma dinâmica de trazer esses conteúdos que eu também pesquiso, gente, eu também vou atrás, né? Não é uma coisa que eu sabia, até eu fiquei espantada, eu falei, meu Deus, quanta coisa, né? Quanta coisa tem aí a partir de uma pesquisa. Marquem essa palavrinha, façam pesquisas, tá bom? É uma coisa que eu utilizei muito aí no processo da escrita no livro, principalmente na parte de orçamentos, quando você começa a correr atrás de gráfica, aquele processo, quem que vai fazer a minha capa, quem que vai diagramar, então você precisa pesquisar muito bem, se você quiser fazer de forma independente, é claro, né? Então você vai realmente até conseguir alguém que seja bom naquilo que faz, e aí também o preço que vai fazer com que você se interesse, não, realmente vale a pena eu pagar por isso, vale a pena realmente esse trabalho, e aí você vai muito da pessoa, se você sentiu que teve um bom atendimento, você vai fidelizar, né? Você começa a pedir mais coisa para essa pessoa. Nos próximos livros seu, você já sabe para quem pedir. Anotem tudo isso, façam essas pesquisas, achem essas pessoas aí que vão fazer esse trabalho para vocês, tá bom? Então é muito importante, tá? Quero agradecer muito vocês novamente. Quero deixar meu abraço aí de 40 segundos. Um beijo no coração de vocês. Espero que vocês tenham aproveitado. E reassistam depois dessa live novamente, tá? Pra vocês absorverem também mais conteúdos. Quem sabe vocês não pegaram alguma sacada aqui no final, mas pega alguma coisa aí em código no meio, né? Da live. Então é muito importante, tá bom? Então fiquem com Deus. Até a próxima. Espero vocês pra gente continuar essa live na parte 2, falando também de profissões aí, tá bom? Então até lá. Tchau, tchau!